Olá, meu nome é Gustavo Diniz e eu tô aqui para falar as 12 cegueiras mentais. Uma cegueira mental pode até deixar a pessoa fisicamente cega, tá? Mas estamos falando daquela cegueira que todo mundo conhece, que é aquela cegueira que você fala, nossa, como a pessoa não conseguiu ver isso, né? Ou dessa maneira, ou essa oportunidade, enfim. Vamos lá. A primeira cegueira mental é o acúmulo de energia. Então nós temos a energia positiva que vem do homem, a negativa que vem da mulher e a neutra que vem do universo de Deus. Deus, universo, ou como você queira chamar, criou as coisas. Então é uma energia neutra. Então se você fala assim, oh meu Deus, eu quero ir assistir meu time jogando, né? Eu quero ir no estádio. Você vai reparar que se você se organizar minimamente, você consegue ir. Se você falar assim, Deus, eu quero emagrecer, vai aparecer um panfleto de um personal trainer, de uma endócrina, de uma nutricionista, de uma academia nova, enfim. E por aí vai, né? Então você já reparou que é uma energia neutra, ela não fala nem sim nem não. A energia feminina é uma energia negativa, que serve para motivação. É muito útil cada energia, tá? E a energia feminina, todo mundo sabe, coloca um monte de mulher junto que você vai ver o que dá. Então é uma energia negativa. É obrigatório ter essa energia no mundo porque a gente precisa desse equilíbrio, tá? Então mulher geralmente é muito cética, a mulher fala frases do tipo: ah, mas você vai ser enganado. Ah, coitada da fulana. Nossa, você não sabe pelo que eu passei. Por quê? Porque essas frases geram atenção, tá? E a negatividade gosta de atenção porque a atenção tira energia positiva, tá? Mas se você usar isso como motivação, então, por exemplo, uma mulher fala assim: "Ah, duvido que o meu filho, do jeito que é preguiçoso, vai passar no vestibular de medicina, por exemplo". E ele pode virar um dos maiores médicos da história, graças a essa motivação. A energia positiva vem do homem. Obviamente, todo mundo já percebeu que se você pôr uma cerveja na frente do homem e colocar um homem do lado do outro, eles ficam ali conversando até de madrugada, né? Então a energia positiva vem do homem. E só que o erro da energia positiva é que muita energia de uma só, como eu falei, o acúmulo, causa uma cegueira mental. Então, se você for muito positivo, você acaba virando desmotivado. Se você for muito negativo, você vira cético. E se você for muito neutro, você não tem sentimentos de nada, né? Então vira aquela pessoa que às vezes vive em lugares espirituais, né? Vive, 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 mas a vida vive bloqueada, porque a pessoa não entendeu que ela precisa da motivação, né, da energia negativa, e ela precisa dos desafios, né? E ela também precisa da energia positiva, bons conselhos, boas instruções, né? Masculinas. Então, quando a pessoa ela acumula muito um lado, ela costuma ficar cega para a vida, tá? Bom, a segunda cegueira mental é assistir novelas que colocam crenças na gente. Como assim? O que são crenças? Crenças é tudo que você acredita. Então vamos supor que na novela falou que rico é mal e que todo rico enriquece e aí depois passa a perna em alguém. Enfim, essas crenças vão bloquear a sua vida, tá? A terceira cegueira mental é assistir jornais de desgraças, né? Direto tal. E às vezes não é nem jornal assistido, pode ser jornal lido ou ouvido, enfim, que só falam desgraça e só dão um conselho de M, né? Que só passa quem morreu, que não sei o quê, né? Só essas desgraças, isso bloqueia a sua vida também, te dá cegueira mental. Acho que esse é até o fator maior que dá uma cegueira mental. Quarto, é a política, tá? E aqui entra um grande detalhe. Muita gente não sabe disso, talvez metade da população nunca saiba disso, né? E nunca soube, nunca não sabe e nunca vai saber disso. Mas a política, ela não interfere 100% na sua vida. Como assim, Gustavo? Sim, você já reparou, alguns políticos vão presos, outros estão no mandato e tudo continua igual ou muito parecido, não é? Tem uma mudança aqui, outra ali, mas tudo continua muito parecido, não é? Bom, a quinta influência que te deixa cego, né, com uma cegueira mental para a sociedade, é o mastermind. O que é mastermind? Mastermind é quando você ouve informações. Por exemplo, você se reúne e conversa sobre informações. Então, só que a sociedade usa o mastermind para fazer fofoca, né? Fazer rodinhas de fofocas, coisas muito negativas e grandes perdas de tempo, né? E não para falar informações valiosas, tá? A sexta é não saber o que gera a inveja. Por exemplo, a sexta cegueira mental é o seguinte: suponhamos que a mulher ela fala que todo homem dá em cima dela. Só que aí essa mulher não tem uma beleza estética muito agradável e não tem um carisma também, e não é uma pessoa nada agradável.
e não tem nenhum homem dando em cima dela. O que ela está tentando fazer, ela está tentando gerar uma inveja nas pessoas para que as pessoas deem em cima dela. Por exemplo, ou então vamos pegar o caso de uma pessoa que não tinha um carro, por exemplo, e aí comprou um carro zero, e aí ela sai, sendo homem ou mulher, e aí sai, e aí fala assim: nossa, agora todo mundo tem inveja de mim. Na verdade, tem que tomar cuidado com o que gera a verdadeira inveja, tá? Então isso é muito complicado, tanto para um lado quanto para o outro, tá? E as pessoas muitas vezes não sabem aquilo que eu tô falando, elas geram uma inveja, mas automaticamente é uma inveja que ela mesma gerou para ganhar atenção. Então isso talvez também seja uma das grandes coisas que é uma cegueira mental, tá? 7 é errar na mesma coisa. Muito parecido com o outro da inveja, errar na mesma coisa é o seguinte: você já reparou que tem pessoas que, suponhamos que chegou atrasado essa semana, chegou atrasado na outra semana, ou então brigou com a namorada, ou brigou com o namorado, ou todo homem que a mulher dá, ela tá dando em cima por causa do dinheiro, e aí dá errado. Tem sempre pessoas fazendo sempre a mesma coisa, errando sempre na mesma coisa. Não é que errou uma vez ou outra e depois corrigiu. Errar sempre na mesma coisa. Isso é inacreditável. Então isso causa uma cegueira mental. 8. Falta de auto-perdão. O auto-perdão é o seguinte, tá? É interpretado errado pela sociedade. A sociedade acha que, ah, não, deixa pra lá, então tá tudo certo. Xinguei meu chefe, mas tá tudo certo. Não. Você não tem que ficar cometendo os mesmos erros e achar que isso é auto-perdão. Auto-perdão é quando você analisa o que aconteceu com frieza e, de repente, até tendo um mentor ou uma pessoa que analise com frieza de fora, que tem algum tipo de neutralidade dentro daquela situação e dê algum conselho útil e você consegue se perdoar. Às vezes você fala assim: nossa, eu não consegui é, pagar aquela conta naquele dia. Mas aí às vezes você foi lá no outro dia, com jeitinho e conseguiu. E a nona parte é o mimimi e você ser diligente. O que que é o mimimi? O mimimi é reclamação o tempo todo, ficar mimimi, 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 né? Tudo, né? Nós estamos numa geração que as pessoas tentam achar que são inteligentes, então ser inteligente não é achar que é inteligente e ficar reclamando de tudo, tá? Ou comparando tudo. E o que que é ser diligente? Diligente é aquele profissional, homem ou mulher, que estuda, trabalha, investe, guarda, tem responsabilidade, entendeu? Então é a pessoa que faz o que tem que fazer. Por exemplo, a pessoa ela quer ser um professor, ela é um professor, por exemplo, e ela quer um carro do ano, um carro zero, sendo professor. O que que o diligente faz? Ele é o melhor professor da região, tecnicamente, na empatia, na hora de tirar dúvida, nunca chega atrasado, fica sempre a mais. Enfim, é o melhor professor que existe, ou professora. E aí, como ele quer, ou ela, ganhar mais, vai procurar maneiras de ganhar mais. Então vai começar a fazer trabalho, sei lá, online, vai começar a investir melhor, vai começar a olhar outras possibilidades legalizadas com bons olhos. Então, essa pessoa de repente concorrer a um prêmio, né, no supermercado e ganha um carro, né, direto shopping, supermercado, vários lugares, varejos, né, tem esse tipo de promoção e de sorteio. Então, entre outros tipos de sorteio que existe, claro. Então, às vezes a pessoa tá lá, tal, tal, o diligente, vamos supor, ele quer vamos usar esse exemplo do professor que é o carro. Aí tá lá um programa de TV, você pode ganhar um carro. O diligente, ele aprende como funciona esse sorteio desse programa de TV, por exemplo, participa sabendo o que está fazendo e concorre em alta performance. Se ele ganhar ou não é outra história, mas ele faz tudo o correto para que aquilo aconteça da melhor maneira possível, sem prejudicar os outros e sempre em alta performance, entendeu? Esse é o diligente. Então, o diligente, ele sempre vai vencer, tá? Ele sempre vai prosperar. Então, se você é uma mulher, você é uma mulher diligente, você tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre investindo, sempre guardando, sempre doando, sempre trabalhando. Você é um homem também, então isso aí não tem nada a ver, tá, com a profissão. Ser diligente é o que vai te levar para o nível que você quer, tá? E não é ser diligente. Diligente não é ser uma pessoa instantânea. O que é ser instantâneo? A pessoa que quer tudo em cima da hora. Não. O diligente ele sabe que as coisas têm que ser feitas, tá? A décima parte é falta de perdão com as pessoas. O que é isso? Perdão com as pessoas é muitas vezes aquilo lá.
a pessoa fica remoendo coisas de anos e passados, né? E a 11ª coisa é luzes fechadas, né? E tecnologias. Como assim? Luzes fechadas é um modo de dizer pelo seguinte: vivemos na era da tecnologia, né? E aí as pessoas elas ficam fechadas dentro da própria tecnologia. Então, muito celular, muito videogame, muita televisão. Isso gera cegueira até física e mental, tá? E a 12ª é a falta de aliança com a energia criativa do nosso universo, né? A nossa energia divina. E aí, o que acontece? A pessoa ela pode ter essa energia por espiritualidade, tá? Então ela pode ter a religião dela, tal, ou sem religião ter espiritualidade também. Então, como assim? Muito simples. A pessoa ela tem espiritualidade e aí ela pode de repente ter a espiritualidade dela sozinha, ela pode ter em grupo, ela pode ter na igreja, ela pode ter onde ela quiser. A espiritualidade e não a religião